16, né, versículos 9 e 11, que diz assim: contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colher a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Alegre-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, junto com os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Amém? Então o Senhor, quando começou a instituir a Israel como uma nação, Deus começou a dar decretos e leis, né, que iriam reger toda aquela sociedade. Amém? Né? O Senhor dá várias leis, vários decretos, né, e começa a colocar as festas, né, instituir as festas. E dentro dessas festas, uma das festas é a festa de Pentecostes, a celebração de Pentecostes, ou seja, a festa das semanas, né, ou Shavuot, né? Há várias maneiras como a Bíblia relaciona a festa de Pentecostes. E basicamente essa festa era uma festa ao final das 7 semanas, no 50º dia, né? O povo se reunia, uma grande celebração, e eles traziam as colheitas, né? As suas ofertas de gratidão pela colheita que o Senhor havia concedido a esse povo, amém? O que nós celebramos profeticamente, né? Nós celebramos as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, amém? A provisão de Deus para a nossa vida. Nós entendemos que o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Quantos aqui têm sido abençoados por Deus? Amém. Quantos aqui têm colhido? Amém. Nós cantamos uma canção, logo no começo, que fala sobre colheita, amém? Né? Que o Senhor tem nos abençoado. É tempo de colher aquilo que se plantou. É tempo de conquistar os sonhos que se sonhou. O que é isso? Isso é uma bênção do Senhor para nossas vidas, amém? Plantar e colher é uma bênção do Senhor para nossas vidas. A palavra nos diz que o Senhor dará semente ao semeador. A semente quem dá é Deus, quem semeia somos nós. E o Senhor abençoa para que essa semente possa gerar frutos e ela possa dar uma grande colheita, amém? Então, essa é uma dádiva do Senhor. E celebrar a Pentecoste, nós não podemos esquecer que essa festa fala sobre colheita, amém? Fala sobre a dádiva, a bondade do Senhor. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, né, nós vemos algo acontecendo. Você acabou de ver aqui Atos, vamos abrir lá, Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, né? Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Diz assim: e chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de língua de fogo que se repartiu e pousava sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Pense para você ver. Nós temos uma festa instituída pelo Senhor, Deuteronômio, capítulo 16, que nós acabamos de ler, né? Onde o Senhor dá a ordenança para que ao final de 7 semanas, no 50º dia, a festa fosse celebrada e trazendo os frutos, as colheitas, agradecendo pela bênção do Senhor, da frutificação e do favor de Deus. Na mesma festa, nos mesmos dias, ao findar das 7 semanas, a igreja que Jesus instituiu na terra estava ali reunida. Mais ou menos 120 pessoas no cenáculo, celebrando. O que eles estavam fazendo? Celebrando Pentecoste. Amém? Vamos lembrar uma coisa que nós não podemos esquecer nunca, irmão. Os apóstolos eram judeus, amém? Eles não eram católicos. Eles não eram evangélicos. Eles não eram espíritas. Eles não eram budistas.
Eles nunca deixaram de ser judeus. O problema é que a gente lê a Bíblia do Velho Testamento e do Novo Testamento, parece que Deus foi lá e anulou tudo. Não. Jesus era o quê? Judeu. Maria era? José? Os 12 apóstolos? As mulheres que seguiam Jesus? Todas judias, amém? Então o que acontece? Nós vemos que eles estavam ali celebrando ao Senhor. Era uma festa instituída pelo Senhor. Jesus não anulou. O que Deus traz no Novo Testamento é o cumprimento profético de todas essas festas, amém? Porque no significado profético de cada festa que Deus instituiu, podemos dizer Velho Testamento, vamos usar para separar Novo e Velho Testamento, tinha um sinal que apontava. Tudo aquilo era sombra das coisas que haveriam de vir, amém? Você já percebeu, quando você lê o Velho Testamento, você vê falando de muitas figuras, né? Você fala, qual o sentido disso para nós hoje? Tudo se cumpriu, amém? Certo? Então a festa, a celebração de Pentecostes falava de uma colheita, falava das bênçãos do Senhor que viria sobre a terra, amém? E o Senhor abençoaria. E na celebração de Pentecostes, aquele povo, aquela igreja estava ali reunidas, mais ou menos 120 discípulos, buscando ao Senhor, aguardando a promessa do Pai, amém? Que o Senhor havia dado. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, sozinhos. Eu enviarei da parte do Pai outro Consolador igual a mim, que estará com vocês todos os dias, e ele será o Consolador, ele será o guia de vocês, amém? Ele vai capacitar vocês, ele estará ensinando vocês, ele estará conduzindo vocês a toda a verdade. Então, Pentecoste, naquele dia, especial nesse dia, foi um cumprimento profético do que a festa estava apontando, amém? Pense uma coisa, naquele dia, aqueles 120 homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo, amém? A maior bênção prometida do Senhor viria dos céus, desceria sobre aquele povo, e aquele povo seria tomado de uma graça, de uma glória, de um poder, de um preenchimento, de uma satisfação, de uma bênção tremenda. O que aconteceu quando o Espírito Santo vem sobre eles? Eles começam a falar em novas línguas. Eles entram em uma dimensão. E quando eles começam a falar em novas línguas, as pessoas que estavam ali, de várias nações da terra, de vários lugares, que falavam línguas diferentes, amém? De repente, eles começam a ouvir aqueles 120 homens e mulheres a falarem línguas, mas eles entendiam na sua própria língua, na língua da sua terra natal. E eles ficaram confusos. Por quê? Porque eles sabiam pelas vestimentas, pela maneira, pela cultura, pelo jeito de proceder daqueles homens, que eles eram judeus. Né? Eles não eram partos, eles não eram medos, eles não eram outras nações, eles eram judeus. Então eles falavam o aramaico, o hebraico. Né? Eles não falavam a língua deles. Mas quando eles viram e ouviram e entendiam o que eles estavam falando, o Espírito Santo estava fazendo uma tradução, amém? Né? Então, o tradutor, meu irmão, não é de agora, já foi lançado, já há 2000 anos atrás, entendendo? Já havia um tradutor, as pessoas falavam e outros ouviam e entendiam. O Espírito Santo fazia uma tradução daquelas línguas, né, que eram estranhas, mas eram conhecidas ao mesmo tempo daquelas pessoas. E aí aquele povo encheu-se de temor, de um desejo de saber o que estava acontecendo. E aquilo foi um impacto para aqueles homens, vindo de várias partes. E aí você levanta Pedro e começa a ministrar no poder do Espírito Santo. Primeiro sermão de Pedro. A palavra nos diz que nesse primeiro sermão, que está ali no capítulo 3, capítulo 4 de Atos, que fala que quando ele começa a ministrar, o povo para e começa a ouvir aquela multidão. E cerca de 5.000 almas se converteram. Foi uma grande colheita de almas. Amém? Olha para você ver o paralelo entre celebrando uma festa de colheita e agora celebrando na festa de colheita uma grande colheita de almas. Porque há um paralelo, amém? O espiritual entre o terreno. O Israel
do Velho Testamento visava aquela colheita de cereais e que era real, verdadeira e fazia parte dos princípios. Mas Deus amplia o significado de Pentecoste, que haveria agora não apenas uma colheita de cereal, mas uma colheita de vidas. Olha para você ver, Jesus, quando está com os discípulos andando no campo, estava chegando a época de colheita, mas não era ainda a época de colheita. Ele olha para o campo, o que ele fala para os discípulos? Vocês dizem que ainda falta algumas semanas para Pentecoste, para celebrar o dia da colheita. Mas eu digo para vocês, os campos já estão brancos, preparados para ser... Jesus estava falando daquele fruto que ele estava vendo? Não, ele estava fazendo um paralelo com vidas e almas que seriam salvas e que daqui a um pouco tempo isso aconteceria, começaria a acontecer. Amém? E o start foi em Pentecostes. Por isso toda festa tem um sinal profético e aponta para algo que ia acontecer e que aconteceu. Então Jesus diz para os discípulos, grande é a seara, mas são poucos os trabalhadores, amém? São poucos. Naqueles dias que o Senhor Jesus falou, pense, ele tinha alguns discípulos, havia os 12 que estavam seguindo a ele, ainda estavam sendo instruídos, discipulados, né? E não estavam preparados. Então Jesus diz, grande, o campo é vasto, há um campo enorme. Qual que é o campo? O mundo. O mundo é o campo. Quem são os trabalhadores? Aqueles que o Espírito Santo foi arrebanhando, aquilo que a palavra de Deus foi alcançando, o evangelho foi alcançado, foram se convertendo, mas naqueles dias realmente, literalmente olhando, eram poucos os discípulos. O desafio de evangelismo, o desafio de colheita era enorme, mas eram poucos os trabalhadores. E Jesus diz assim, orai ao Senhor que envie e levante trabalhadores. Quem vai enviar e levantar trabalhadores? O Senhor. Qual é o nosso papel? Orarmos ao Senhor. Levanta trabalhadores, porque o campo já está branco, preparado para colher. O que acontece quando você tem um campo branco preparado para colher e não tem trabalhadores? Se perde os frutos. Se perde os frutos. Então, eu ouvi uma ministração esses dias que eu falei, é a verdade, é um choque. Nós estamos na geração que são muitos trabalhadores, mas a maioria está dormindo. Porque hoje nós temos quase 1 bilhão de cristãos no mundo. Naquele dia nós não tínhamos 120. Quando Jesus disse assim, poucos são os... Naquele dia era pouco. Hoje nós temos quase 1 bilhão de cristãos no mundo. Mas a maioria está dormindo. A parábola das 10 virgens é interessante, né? 5 imprudentes e 5 prudentes. Mas as 10 estavam dormindo. Você fala assim, as nécias estavam dormindo? Não, as 10 estavam dormindo. Não era só as 5 imprudentes que estavam dormindo. As prudentes também estavam dormindo. Elas só se acordaram à meia quando o noivo chegou. Essa é uma parábola de advertência. Não é uma parábola para você contar, não. Eu sou as 5 prudentes. Eu estava lá com o meu olhinho, né? a minha lamparina, né? Mas estava dormindo. Eu falei quinta-feira aqui, Deus despertou meu coração naquela ministração de quinta-feira. Às vezes nós só vamos clamar na hora que chega o problema. E esse é o problema. Eu estava falando sobre a tragédia do Rio Grande do Sul, né? As águas que inundaram e encheram, sem precedente no Brasil, uma tragédia. E ainda nós estamos apenas no começo daquilo, gente. Agora vai começar a vir os efeitos colaterais disso. Econômico, psicológico. Quantas vidas foram ceifadas? Foram muito mais do que a televisão está anunciando. Mas muito mais. As perdas materiais, as perdas de vidas que são incalculáveis. Mas eu digo para você, quando que nós despertamos? Muitas vezes nós deixamos para despertar no momento em que está acontecendo algo.
No momento em que a água chega, é que a gente se lembra que precisamos clamar. E a gente precisa lembrar que perto está o Senhor, amém? Se você clamar, perto está o Senhor. Então, quando nós olhamos para a festa de Pentecostes, a celebração de Pentecostes, para nós tem uma aplicação tanto nas duas áreas, amém? Para nós tem uma versão ampliada, né? Para aquele que recebeu o Espírito Santo tem uma versão ampliada. Deus quer prosperar você financeiramente, amém? Deus quer que você colha. Hoje nós mudamos muito nosso sistema de colheita, amém? Antigamente, até no meu tempo, uma boa parte do Brasil era agricultura. Era agricultura. A gente plantava literalmente lá semente, o feijão, o arroz, esperava 3 meses, 4 meses, e aí tinha a colheita. Nós trocávamos mantimentos. Eu lembro do meu pai levando mantimento para a cidade e trazendo outros produtos industrializados. Era troca de produto, amém? Era literalmente uma colheita de grãos e cereais. Hoje você vai trabalhar e você planta durante um mês. E literalmente, às vezes, Salmo 126 cumpre a nossa vida, semeia gemendo, chorando, dizendo, ai meu Deus, tem que acordar cedo. Algumas vezes, quantas pessoas já choraram na linha de serviço, sentindo dor, trabalhando, dizendo, ai meu Deus, não estou aguentando mais, mas vai dar 5 horas, depois aí chega alguém e diz assim, 3 horas, eu sei, assim, aquele mais assim, quase dizendo, não, né? Mas precisa, e fica. E aí, literalmente, você está ali semeando com lágrimas, mas esperando que no final do mês você vai colher o fruto do seu trabalho, do seu penoso trabalho. Amém? Então, o que acontece? Quando nós falamos de semear e colher, é uma bênção, uma dádiva do Senhor, amém? Você vai prosperar financeiramente, amém? Certo? Mas nós precisamos entender que também quando nós falamos de Pentecostes, nós temos que entender que nós estamos falando de um ampliar, que é o derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, amém? E que Deus está dizendo, não é só finanças que eu quero te abençoar, eu quero te abençoar que você seja um ganhador de almas, amém? Eu quero te abençoar que você seja um semeador da palavra, porque o Senhor dá semente àquele que semeia. Na parábola ao do semeador, a Bíblia diz que o Senhor, um semeador, saiu a semear. E ele saiu a semear em vários campos. Algumas sementes caíram à beira do caminho, outras caíram no meio do espinho, outras na pedra e outras em terra boa. As sementes que caíram na beira do caminho, as aves de rapina vieram e comeram. No meio do espinho cresceu, mas o espinho sufocou e elas não frutificaram. Na terra que era cheia de pedras, ela até cresceu, mas não conseguiu encontrar profundidade. E aí secou-se. Mas na terra que era boa, ela frutificou, ela brotou, ela deu a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1. Então Deus está dizendo que nós vamos ser semeadores, amém? E vamos colher uma boa colheita, não só no campo material, mas também no espiritual, amém? Eu quero dizer para você que existe algo que você guarda para a eternidade. Você não guarda o seu carro para a eternidade. A sua casa, por melhor que seja digna do fruto do seu trabalho, é digna, amém, irmão? Entendendo? Nós estamos pregando contra aqui, que você não pode ter uma boa casa, que você não pode ter um bom carro, que você não pode fazer uma viagem, que você não pode ter uma boa roupa, você não pode se alimentar bem, que você não pode imobiliar sua casa, mas tudo isso é terreno, é passageiro, não vai subir, amém? Não vai subir. Com o tempo se corrompe. Com o tempo você tem que trocar e de repente aquilo que era muito bonito já ficou retrógrado, já ficou obsoleto, você já joga, já não vale nada, às vezes você tem que até pagar para jogar, não é? Aquilo que você pagou caro para comprar, depois você tem que pagar para jogar, porque nem o lixo quer, de graça, amém? Eles não têm que pagar. Mas existe algo que você semeia para a eternidade. Existe uma colheita que você vai ter, que a traça, a ferrugem, o ladrão não pode roubar, o tempo não pode correr, a eternidade está guardando para mim e para você. E quando nós celebramos pela Pentecostes, nós sabemos que nós estamos semeando para a eternidade, amém? Que nós vamos colher muitas vidas para Jesus. Aqui em Pentecoste, Atos capítulo 2, aconteceu uma colheita extraordinária. 5.000 vidas decidiram por Cristo.
Amém? Então há um paralelo entre a celebração da festa de Pentecoste, das semanas estabelecidas por Deus, dado a Moisés e ao povo de Israel, e o acontecimento de Atos. Amém? Então Atos 2 está descrito em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Está escrito assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos, sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Qual a relação? Olha para você ver. Joel, profeta Joel, no Velho Testamento, está dizendo que haveria um dia em que o Espírito Santo seria derramado sobre a terra. Não apenas viria sobre um homem, mas sobre toda a carne, sobre os servos, sobre os livres. Haveria de vir o Espírito Santo. Essa é uma promessa do Senhor que se cumpre aonde? Em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Quando Pedro se levanta para falar àquela multidão, ele cita Joel capítulo 2. Obviamente, para nós, a Bíblia foi separada em livro e colocada em versículos em texto. Ele não vai falar assim, Joel capítulo 2, versículo 16. Mas ele diz o que está escrito no livro do profeta Joel. O que? Exatamente o que eu li. Está em Atos capítulo 4. Vê para nós, Leandro. Acho que é Atos capítulo 4. Que está escrito, o mesmo texto de Joel, que está no Velho Testamento. Pedro, logo após a descida do Espírito Santo e a ministração dele, que ganhou cerca de 5.000 almas para Jesus, ele cita o mesmo texto. Ou seja, ele está falando, Pentecoste, o que está acontecendo aqui é um cumprimento da palavra que foi liberada. Então a festa de Pentecoste tanto é a colheita natural como a colheita espiritual. O crente vive nas duas dimensões, amém? O crente não pode abandonar uma dimensão e viver a outra. Ele precisa entender que Deus chamou ele para prosperar na terra. Amém? Amém. Diga, Deus me chamou para prosperar nessa terra. Mas também me chamou para prosperar para a eternidade. Por isso Jesus disse que o homem tem que ser rico para com Deus, não somente para com o homem. Não é só uma riqueza terrena, é uma riqueza espiritual também. Amém? Então nós prosperaremos nas duas dimensões. Quando pode dizer amém? Amém. Amém. Então, Atos capítulo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram e chegou o número desses homens a quase 5.000. Tem onde fala sobre... Mas está em Atos capítulo 4. Amém? Vou prosseguir. Correto? Então há uma conexão entre a celebração de Pentecostes, né, no Velho Testamento, e o que aconteceu em Atos capítulo 2. Então o que o Senhor disse? Para que houvesse uma prosperidade, para que houvesse uma colheita abençoada, as chuvas precisariam vir. Amém? As chuvas precisariam vir. Quando o céu retia a chuva, não havia colheita. Ou seja, quando não havia colheita, não havia alegria, não havia festa, não havia fruto. E eles eram impedidos de celebrar, porque vou celebrar o quê? Não teve colheita, não teve festa, não teve mover de Deus. Quando nós falamos de Joel, capítulo 1 e capítulo 2, o profeta começa anunciando, trazendo uma palavra de advertência para Israel, né? Ele começa falando sobre pragas destruidoras, amém? Depois ele fala da chamada ao arrependimento. Ele fala sobre o dia do juízo do Senhor. Ele fala sobre a misericórdia e a compaixão de Deus. E por último ele encerra com o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne e a salvação de todos aqueles que invocar o nome do Senhor. Ele estava falando sobre que quando o povo se achegasse e se voltasse para Deus e se arrependesse e buscasse ao Senhor, Deus iria fechar a boca do devorador que estava na direção do povo. Deus iria cancelar aquelas pragas que haviam vindo para destruir a plantação.
Deus abriria os céus para que viessem as chuvas nas estações certas. Amém? A Bíblia nos fala, Joel fala que a semente que era lançada ao solo apodrecia debaixo dos torrões de terra seca. O que está dizendo? Alguém que plantou esperando que a chuva viria e a chuva não veio. E a semente se perdeu. Eu sei o que é isso. Eu lembro de vezes que nós plantamos esperando a colheita e não veio chuva. Eu me lembro de vezes que nós plantamos e veio uma chuva de pedra, de granizo, e destruiu a plantação. Principalmente quando a plantação está na época de florescer. Ela solta as flores, das flores vai vir o fruto. E quando vem uma tempestade muito forte, chuva de granizo, ela derruba todas as flores. E aí sabota a colheita daquele ano. E é um grande prejuízo. Porque você teve mão de obra investida, você teve financiamento, você teve várias coisas, a preparação da terra, a compra da semente. Então aquele ano se passa, e aí você vai ter que esperar um outro ciclo de um outro ano, não é o mês seguinte. E aí dívidas se acumulam. Então Deus está dizendo assim, eu vou enviar a bênção, mas o Senhor traz advertência, arrependimento. Convoca o povo para se voltar para Ele. E aí o Senhor vai abrir os céus, porque semente precisa de chuva. Diga, semente precisa de chuva. Você pode semear o quanto você quiser, mas se os céus reterem a chuva, a semente não brota. Sabe o que Deus está falando no paralelo? Você pode pregar o evangelho e falar de Jesus para 1 milhão de pessoas, mas se o Espírito Santo não confirmar a palavra que você está falando no coração da pessoa, é uma semente que não vai dar fruto. Lembre-se que a semente do semeador era boa. A intenção do semeador era boa. Ele saiu só que tem semente que caiu na beira outras no meio do espinho e outras em terreno cheio de pedra. Só algumas sementes caíram em um terreno bom. Sabe qual que é o terreno bom? O terreno bom é o terreno preparado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o arador da terra do seu coração. Ele é que prepara a terra do teu coração. Nenhum homem chega a Deus se não for convencido pelo Espírito Santo. Você se torna um religioso, você vem à igreja, você dizima, se oferta, você até participa da ceia. Mas ninguém se converte se o Espírito Santo não te convencer dos seus pecados. Então, irmão, Pentecoste fala sobre o mover do Espírito Santo na igreja, amém? O livro de Atos, há uma nomenclatura que se dá sobre Atos dos Apóstolos. Não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo através da igreja. Porque quem faz o ato de transformação é o Espírito Santo. Nós somos apenas o semeador. A Bíblia diz que o Senhor, uns podem plantar, outros colhem. Mas quem rega e dá o crescimento é Deus. É Deus que rega. Se a chuva não vier, a semente não nasce. Uma das maiores bênçãos para Israel é chuva. Porque Israel é uma nação plantada no meio de um deserto. E Deus deu a graça e a sabedoria para que ele desenvolvesse uma tecnologia para tirar a água do mar e dessalinizar da água e fazer ela potável e ela poder ser usada para regar as plantas. No entanto, que você vai em Israel, você vê a palavra de Deus se cumprindo, que os desertos florescerão. Por que os desertos floresceram? Porque o Senhor deu a bênção da sabedoria para que eles conseguissem tecnologia para que a água que era não consumível, não tinha nenhuma função do mar, não dá para regar a planta, fosse dessanalizada e usada para plantação e agricultura. E no meio do deserto eles plantam e colhem. Amém? Se não houver a água, não há colheita. O Espírito Santo, ele é simbolizado. Um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Amém? Ele é a água viva. Ele que rega os nossos corações, amém? Jesus disse, do vosso interior, do seu interior vai fluir um rio de água viva, amém? Porque é essa água que alimenta e que traz vida.
Água é vida. Amém? Então nós estamos celebrando Pentecoste, fazendo esse paralelo entre a festa que o Senhor instituiu das colheitas com o cumprimento profético no livro de Atos, aonde a descida do Espírito Santo trouxe vida para a igreja. Amém? Trouxe colheita, e a semente que foi semeada, Pedro pregou uma pregação, e o Espírito Santo, naquele mover, pegou essa palavra, essa semente, e essa semente foi gerada no coração de quase 5.000 homens, amém? Foi uma colheita extraordinária. Então, quero dizer uma coisa para você, que quando a gente está celebrando Pentecostes, nós estamos falando de prosperidade, que o Senhor vai prosperar a sua vida. E nós estamos falando de um objetivo dessa prosperidade, para que almas sejam Tudo que nós fizermos como igreja, se não for objetivo glorificar a Deus. E João capítulo 14, a Bíblia nos fala, e nisto é glorificado o vosso Pai, em que deis muitos frutos. Diga mais uma vez, Deus está falando sobre colheita. Colheita. E nisto o vosso Pai é glorificado, em que deis muitos frutos. O que nós apresentaremos diante do Senhor no dia que encontrarmos com Ele? Frutos. O que Jesus queria encontrar naquela figueira que estava cheia de folha? Frutos. O que o Senhor, em João capítulo 15, fala sobre a videira verdadeira e os ramos, o que o Senhor foi procurar naqueles ramos que Ele queria encontrar? E o galho que não tinha fruto? Foi cortado. Deus está procurando o quê? Frutos. Amém? Você não planta um pé de árvore frutífera para fazer sombra. Você planta ela para ser frutífera. Ninguém está interessado na folhagem da árvore frutífera. As pessoas estão interessadas no fruto que ela produz. Não é a beleza da árvore, mas é a quantidade de frutos que ela dá. É a doçura do fruto que ela dá. Amém? E deixa eu dizer para você, já percebeu que árvores que são muito frutíferas, elas não estão muito preocupadas com a beleza? Às vezes é cheio de galho, mas tem muito fruto nos galhos. Então Deus não está procurando em você uma beleza estética, amém? Deus está procurando em nós essência, é a essência que gera frutos, amém? Gálatas capítulo 5 fala sobre frutos, frutos do Espírito. Então o que Deus quer colher? Vir em nós e ver frutos sendo gerados, amém? Então em Pentecostes as pessoas traziam fruto da terra. E eles apresentavam os frutos da terra diante do Senhor como gratidão pela colheita que haviam recebido, amém? O que nós vamos apresentar diante do Senhor? Diga frutos. Amém? Frutos, amém? Nós somos o fruto da fidelidade do Senhor. Nós somos o fruto, amém? Você é o fruto de alguém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é o transportador do DNA do seu pai e da sua mãe. Você é o fruto da multiplicação. Você é o fruto da união entre um homem e uma mulher. Você é o fruto entre o amor, o compromisso, a aliança entre um homem e uma mulher. Você está aqui como fruto. E você tem gerado frutos e vai gerar muitos frutos, amém? Então, Pentecostes é dia de nos apresentarmos diante do Senhor e celebrarmos pela bênção de podermos frutificar, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? A bênção de podermos frutificar. Queridos, então, Pentecostes não é uma festa aleatória, ela é profética e você tem que entender isso, amém? Assim como o tabernáculo que nós celebramos, assim como nós celebramos Páscoa, pense uma coisa, olha para você ver como que Deus faz as festas e os cumprimentos no Novo Testamento. Em Pentecoste, a descida do Espírito Santo acontece justamente no finalizar da festa. No dia de Pentecostes, ou seja, no 50º dia, o Espírito Santo vem selando a festa e dizendo, inaugurou um novo tempo. Pentecoste é a inauguração de um novo tempo. Se você crê hoje pela fé, pode ser hoje a inauguração de um novo tempo na sua vida. Se você crê, pode ser a inauguração de um novo tempo na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida financeira, no ministério, em todas as áreas. Pentecoste marca a inauguração de um novo tempo.
A gente celebra tabernáculo. Tabernáculo fala sobre a vinda do Messias, sobre o nascimento de Jesus. Nós temos uma data, não vou desconsiderar, porque é uma data que foi colocada 25 de dezembro. Muita gente celebra o nascimento de Jesus, amém? E 25 de dezembro, a gente sabe, já virou uma data comercial e totalmente paganizada. Papai Noel assumiu a figura. E tem gente que está misturando Cristo com Papai Noel. Porque o diabo, ele gosta de fazer o quê? Sincretismo religioso. É misturar as coisas. E um dos objetivos do estabelecimento da data de 25 de dezembro é por questões das celebrações pagãs que eram feitas naquela época, quando o mundo estava sendo cristianizado. E a estratégia é, vamos colocar em uma data que é conhecida de todo mundo, para que a celebração do nascimento de Cristo possa pegar nessa época, entendendo? Uma estratégia de marketing. Mas que não é fidedigna à palavra. Jesus nasceu dentro das probabilidades bíblicas, das profecias bíblicas, do contexto bíblico, marcando o nascimento de João Batista e quando Isabel estava grávida de João Batista, Maria também estava grávida. E havia uma diferença de meses entre uma e outra. E Jesus, então, segundo esse calendário, deve ter nascido entre setembro e outubro. Primeiro, pela narrativa bíblica, que os pastores estavam no campo apacentando. Então, não era inverno. Amém? E a data que é marcada de 25 de dezembro é um inverno intenso em Israel. Ninguém está no campo. É neve, é muito frio. Certo? Então, Jesus nasce em setembro e outubro. Setembro e outubro é o quê? Celebração de tabernáculo. Quando Jesus nasce, eles não encontraram lugar nos hotéis da época. Porque estava lotado. Por que estava lotado? Porque assim como Pentecostes, gente vinha do mundo inteiro. Tabernáculo acendia a Jerusalém, gente de todos os lugares. Os hotéis, as casas estavam todas alugadas. O que acontece? José e Maria vai com Jesus, Maria está grávida, mas não sabia ainda. Não tinha ultrassom, gente. Vou fazer ultrassom daqui 2 semanas vai nascer. Entendeu? Não tinha ultrassom. Sabia que ia nascer alguns dias, já estava ali. Então ela entra em processo de parto, vai para um lugar procurar uma enfermaria, porque não era programado que eles iam alugar um local ali para ficar. O que acontece? Não tinha lugar, Jesus nasce aonde? No estaleiro, no lugar onde ficavam os animais, em uma manjedoura. Então Jesus nasce provavelmente em tabernáculo, porque tabernáculo fala da festa profética de Deus na terra, tabernaculando. Tabernáculo é tenda, amém? É tenda, festa das tendas. Celebra Deus no meio do povo, amém? Deus agindo no meio do povo. O que João, olha para você ver, o que João faz? João João criou uma palavra. Ele criou uma palavra. João 1,14, né? João 1,14, acho que o Leandro colocou aqui para nós, vou dizer para você. Diz assim, e o verbo se fez carne e habitou e vimos a sua glória do Pai, cheio de graça e de verdade. E o verbo se fez carne. Você sabe qual que é a tradução do grego para esse habitou entre nós? Tabernaculou. Eu estava estudando, essa palavra não existe. Essa palavra é a junção de duas palavras do grego, que significa habitou em uma casa, em uma tenda, entre nós. João está falando o quê? Que o Cristo, o enviado de Deus, tabernaculou. E quando foi a data do seu nascimento? Festa de tabernáculos. Amém? Então diga, existe um cumprimento profético para todas as festas. Páscoa, vamos pegar as três principais festas. Páscoa celebramos o quê? A redenção. No Velho Testamento, Êxodo fala sobre o livramento que o povo de Israel recebeu do anjo da morte. O sangue do cordeiro era aspergido, amém? Certo? Jesus foi crucificado e morto quando? Na Páscoa. Então todas as festas trazem um cumprimento profético que aponta para quem? Para Jesus. Aponta para o Espírito Santo de Deus que haveria de vir. Amém? Então eu quero dizer para você que esse dia que você está celebrando, que você possa extrair as bênçãos do Senhor na tua vida.
Que Deus quer que você prospere, como nós estamos celebrando hoje. Tempo da colheita na nossa vida, amém? Tempo da colheita. Porque nós precisamos dessas duas coisas. Quero só encerrar falando aqui. Toda nação que passou por um mover do Espírito Santo, um agir do Espírito Santo, prosperou. Toda nação que passou por um avivamento. Atos capítulo 2 fala de um avivamento. Aquela igreja sacudiu o mundo da sua época. 120 homens e mulheres cheios do Espírito Santo sacudiram toda a terra. O evangelho foi levado para as nações da terra. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Porque eles foram cheios do Espírito Santo. Isso deu poder, isso deu unção, isso deu convicção, isso deu para eles uma energia, uma força. Rodolfo começou falando no culto aqui hoje, vamos eletrocutar. Eu falei, eletrocutar não, irmão, eletrocutar nós vamos morrer, entendeu? Né? Vamos eletrizar aqui esse culto nesse dia, amém? Quem faz isso? O Espírito Santo. Né? Vamos alegrar esse ambiente, quem faz isso? O Espírito Santo, amém? Quem dá essa energia? O Espírito Santo. Quem energizou aquela igreja naqueles dias? O Espírito Santo. Quem deu coragem? O Espírito Santo. O Espírito Santo capacitou eles. Jesus disse, vocês estão tristes agora, abatidos, desanimados, mas quando vir o Espírito Santo, vocês não se sentirão mais assim. Vocês se sentirão fortes, vocês se sentirão alegres, vocês se sentirão cheios de capacidade, vocês serão capacitados e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas Jesus disse, não vão até que do alto sejais revestidos de poder. Diga o que eu preciso? Diga poder. Diga eu preciso de poder. Para anunciar as grandezas de Deus. Porque a mensagem ela é eficaz. A mensagem ela é poderosa, ela é transformadora, amém? Agora o que a igreja precisa? Duas coisas. A festa une nos dois sentidos. Na primeira, nós celebramos a provisão financeira. A bênção material. E na segunda, a bênção espiritual. Você não pode separar as duas. A igreja não pode separar prosperidade financeira de prosperidade espiritual. Não, eu sou só da prosperidade espiritual. Não, eu sou só da prosperidade financeira. Vamos trabalhar, vamos gerir bem as nossas finanças, vamos abrir empresa, vamos crescer, vamos ganhar muito dinheiro, o Senhor vai nos dar bênção, vamos comprar um carro, 2 carros, 3 carros, 10 carros, vamos comprar uma Ferrari, vamos comprar um avião, vamos comprar um iate. Não, se você não juntar as duas coisas, fica incompleto. Deus quer que a igreja prospere financeiramente e que não perca a visão da chamada. Porque Deus te dá prosperidade para você financiar o reino de Deus. Amém? Vamos falar de uma das nações muito contemporâneas da nossa época. Coreia do Sul. Coreia do Sul saiu de uma guerra, estava destruída na miséria. Foi considerada uma das nações mais miseráveis da sua época. Miséria total. O que aconteceu? Começou a se levantar uma igreja pequenininha na Coreia. Homens e mulheres, alguns conhecidos que partiram recentemente, como o pastor David Jong-cho, que foi dessa época. Começou a abrir igreja num local muito miserável, fome, escassez no máximo que você pode imaginar. E eles começaram a orar, começaram a buscar a Deus, começaram a ter entendimento dos princípios da palavra de Deus, começaram a aplicar, orar. As igrejas começaram a se unir, enfrentando aquela guerra, começaram a levantar de madrugada, orar, fazer jejuns, campanhas, dia após dia, horas e horas e horas de oração. O que aconteceu? A Coreia começou a prosperar. O Espírito Santo começou a se mover na Coreia. O que aconteceu? Os políticos começaram a se unir, a corrupção começou a ser combatida, a miséria, a prosperidade começou a chegar, e a Coreia do Sul hoje é um país próspero e modelo para o mundo. E nós não estamos falando de séculos, nós estamos falando de uns 60 anos, 70 anos. Amém? O Japão é o fruto de uma interferência de uma nação chamada Estados Unidos. Inglaterra, o próprio Estados Unidos. Quando o avivamento chega nos Estados Unidos,
há uma explosão de prosperidade, porque onde o avivamento chega, tem prosperidade, amém? Porque o céu não é um território de escassez. Diga, os céus não é um território de escassez. Para nos deixar assim escandalizados, Deus diz assim, as ruas são de... Aquilo que você trabalha e luta, irmão, e briga, lá você vai pisar em cima, entendendo? Né? Os muros são de cristais. E tudo isso fica fora da sua casa. Então, para você ver que o céu é extravagante na prosperidade, se nós estamos dizendo que o céu vai vir para a terra, Jesus ensinou a gente a orar, Pai nosso que está no céu, santificado, venha a nós o teu, e o reino de Deus não é reino de escassez. Por que que Deus vai prosperar você e vai me prosperar? Para que nós possamos cumprir a chamada. Prosperidade perde o sentido quando você acumula para si. Atos capítulo 4. Abre para nós lá, acho que eu mandei para você. Fala aqui sobre na igreja. Atos capítulo 4. Olha para o seu fruto do avivamento. Olha o que o avivamento e a descida do Espírito Santo faz em uma igreja, em uma cidade e em um estado. Estando eles falando, eu acho que é mais adiante. Atos capítulo 4 fala sobre não havia entre eles nenhum necessitado. Atos 4:34. Atos 4:34 diz assim: e não havia pois entre eles necessitado, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que foram vendidos e depositavam aos pés dos... Olha para você ver. O que aconteceu na igreja primitiva? Não havia escassez. Deus trouxe um suprimento para a igreja. Eles iam de casa em casa, eles partiam o pão, havia singeleza de coração, havia gratidão, havia generosidade. E um dos princípios da prosperidade é generosidade, amém? Uma nação começa a prosperar quando ela se torna generosa. Quando ela começa a agir com justiça e compartilhando daquilo que é justo. Então o que acontece? Quando o Espírito Santo veio, em todas as nações em que houve avivamento, houve prosperidade. Então a prosperidade material está ligada com avivamento e a descida e a vinda do Espírito Santo. Amém? Amém. Então quando o Espírito Santo chega, ele traz prosperidade espiritual, prosperidade material para as nossas vidas. Amém? Quantos querem celebrar nesse ano um grande mover de Deus na sua vida? Amém? Chegar ao final do ano e você dizer, Deus, obrigado porque o Senhor tem me abençoado. Existe uma passagem em Isaías capítulo 1:19 que diz assim, se quiserdes, diga se quiserdes, e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Primeira coisa, você precisa querer. Diga para o seu irmão, diga, você quer? O quanto você quer? Segunda coisa, se quiser e me ou, diga, você está disposto a ouvir a Deus? Ouvir, diga, obedecer. Se você quiser, se você estiver disposto a obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Amém? Vamos ficar em pé?